Olá, nós estamos aqui no programa Pod Glória e aqui nós vamos verificar hoje o que realmente podemos glorificar e aquilo que não é glória de Deus. Então, a gente está percebendo que tem muita coisa acontecendo, realmente de alguma coisa assim que as pessoas estão apelando para poder ter like, apelando para poder ter muita visualização e muitas vezes fazem muita coisa que não é honesto, que não é correto. Por isso é que nós precisamos urgente de defender a nossa fé. Você está apto a defender a sua fé? Ou você e também como muitos estão aí juntando para si doutores e que vão deturpando e convencendo e colocando muitas situações que não são bíblicas, que não estão lá na Bíblia, mas que através do estudo a pessoa remete e te envolve para que você possa vir acreditar naquilo, muita emoção, muito algo da carne, uma carnalidade excessiva. E tudo isso realmente a gente vai procurar defender isso. E por isso que o Everton, ele está aqui conosco e quer fazer um seminário a esse respeito. Vamos já conversar a respeito disso. E eu quero, nesse momento, dar uma boa tarde ao Everton. Everton, seja bem-vindo, meu amado. Fiquei muito feliz realmente aí quando Obrigado. Você realmente nos propôs, professor Joaquim realmente falou comigo e nós então vamos iniciar esse trabalho e você teve essa iniciativa de ele para fazer um seminário aqui a respeito da defesa da fé, a respeito de apologia e eu quero saber, você fala aí a teu respeito, casado, divorciado, pode, não pode, você tem filho no casamento, fora do casamento, depois de que se converteu e aquele negócio todo. Como é que é você? Ainda tem pai? É você amazonense ou você vem de um outro estado? Seja bem-vindo. Boa tarde, paz do Senhor a todos. É um prazer estar aqui, um prazer de conhecer pessoalmente, ainda não tinha conhecido, né? Verdade. Meu nome é Everton Rocha, eu sou farmacêutico de profissão, sou empreendedor também, eu tenho uma farmácia. Sou casado há 9 anos com a minha linda esposa, Kelly Cristina. Filhos? Ainda não temos filhos. Então... Mas somos casados há 9 anos. Certo. Né? E caminhamos juntos na Igreja Assembleia de Deus no Amazonas. A Iadã? Iadã, legal. Sim. E eu conheci o Senhor aos 10 anos de idade, quando Ele transformou a vida do meu irmão. E foi um testemunho forte na minha família. E desde aquela época eu comecei a estudar a Palavra de Deus. Já percebia uma dissonância, né, entre o que estava na palavra e o que era falado em alguns lugares. E aquilo confundiu muito a minha cabeça. Eu fiquei até a adolescência confuso, né? Eu lia uma coisa e ouvia outra. Eu ficava, mas quem está falando a verdade? Né? Deus fala lá de uma forma e Deus fala aqui de outra, eu não sei. Então, isso até me afastou do Senhor por uns anos por causa dessa confusão, né? E ainda aos 10, 11 anos de idade, eu estava orando no meu quarto, eu lembro dessa experiência, e a minha mãe me chamou. Meu filho, vem cá, que a minha colega está aqui, quer falar contigo. Eu falei, mas eu estou orando. Vou lá. Chego lá, ela estava, a amiga dela, com uma outra mensagem, diferente da que eu tinha ouvido, né? E diferente da que eu lia. Então ela estava fazendo aquela visita dominical, né, que nós recebemos às vezes, dos testemunhos de Jeová. Eu falei, bom, tudo bem. E ela, sim, tudo bem, eu posso falar com vocês sobre Jeová? Eu falei, pode falar. E sobre Jesus, vocês vão falar o quê? Não, Jesus era o filho dele, né? Jesus, mas era um pouco menor do que ele. Aí eu falei, não, Jesus não é um pouco menor do que o Pai, eles são iguais. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais. A Bíblia fala isso. Ela falou, não, calma, não é assim. Eu falei, tá bom. E acerca do Espírito Santo? Eu tinha 10 anos de idade, eu acho, ou 11. Ela falou, pois é, as traduções erraram, né? E ele é uma força ativa. Eu falei, negativo. Força ativa?
Não. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo tem sentimentos, o Espírito Santo tem ciúmes, o Espírito Santo se move, o Espírito Santo faz o que uma pessoa faz. Ele é uma pessoa. Eu falei, olha, eu não quero não a visita de vocês. A minha mãe, meu filho, que vergonha, que vergonha, não, me desculpe. Eu falei, não, eu não quero. Me desculpe, mas eu não quero. Então, desde ali, eu senti que tinha alguma coisa estranha comigo. Eu falei, eu não aceito qualquer coisa, sabe? Eu não aceito qualquer ideia. Então, até no meu dia a dia mesmo, na escola, na faculdade, eu tenho esse sentimento. E com a palavra de Deus, ainda mais. Eu percebo que a primeira heresia foi ainda no Éden. Quando Deus falou uma coisa e a serpente reinterpretou o que ele falou. É real, verdade. Ela não mudou as palavras, né? Ela não mudou o texto do que Deus tinha falado para Adão. Ele reinterpretou. Ele falou, não é isso que quer dizer. E é isso que uma seita faz. É isso que as heresias... o processo delas é esse. Elas pegam um texto e reinterpretam de uma forma errada, né? O diabo, quando foi tentar o Senhor, ele usou a Bíblia. Sim. Só que a intenção dele e a interpretação dele estava incorreta, né? Então ele falou, está escrito, Jesus, está lá em Salmos, só faltou citar a passagem, né? Aos teus anjos darão ordem a teu respeito, para te guardar, né? E o que Jesus falou para ele? Não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, Jesus usou um outro texto para explicar aquele texto. E essa é uma regra básica da interpretação bíblica. Quando a gente tem um assunto importante, a gente não usa só um texto isolado, a gente busca outros textos para corroborar aquela ideia, né? Então, desde lá, aos 10 anos de idade, até hoje, aos 35, eu continuo estudando e vejo muita coisa complicada, errada. Alguns são propositais, né? Como Paulo, como Pedro, como Judas falou que aconteceria, está acontecendo nos nossos dias, são propositais, eles têm a intenção de fazer aquilo mesmo. Mas outros eu vejo que são até pessoas sinceras, mas que falta uma interpretação correta de alguns textos bíblicos. As pessoas continuam manipulando dentro do conhecimento da palavra, apesar dela estar lá escrita. Mas tem a cara de pau de pegar isso e deturpar ela e colocar de uma forma que vá ter apenas o interesse próprio. Com certeza. Eu vou te dar um exemplo muito, muito prático disso. Filipenses. Quando Paulo falou assim, tudo posso naquele que me fortalece, as pessoas pegam esse texto e dizem, as pessoas não, os líderes. Os líderes. Eles que são os responsáveis. Eles que vão prestar conta com Deus. Pegam esse texto e entregam para o povo como se esse texto estivesse dizendo que tudo que eu quiser, tudo que o meu coração desejar, Deus vai me dar. E é o que parece, é o que parece. Foi como o diabo usou aquele texto contra Jesus. É o que parece mesmo. Mas se você pegar o contexto, antes de chegar nesse ponto, que é a parte final do parágrafo, ele diz assim, passei por naufrágios, passei por lutas, quase morri, desci num cesto. Ele vai dizendo todas as dificuldades que ele teve no caminho. Uma serpente picou ele. Por amor ao evangelho. Aí depois de ele falar toda a dificuldade que ele passou, ele diz, só chega a uma conclusão. Eu posso passar por todas essas coisas, porque Jesus me fortalece. Olha só a diferença, como quando você pega o texto e lê com seriedade e serenidade, como ele é diferente. Como ele realmente te traz uma outra conotação. E como que as pessoas pegam isso e conseguem deturpar. E as pessoas aceitam porque também é conveniente. Deixa eu te perguntar, há uma conveniência, a pessoa que se denomina evangélico, ela também é acomodada e aceita e quer isso para sua vida? Sim. Os falsos profetas, eles só existem por causa do público. Infelizmente. O nosso coração, ele deseja ouvir coisas boas acerca de si mesmo. Ele deseja se satisfazer. Certo. Então, quando uma mensagem satisfaz o desejo do seu coração, aquilo te dá paz, dá alegria, e você diz que é correto, né? Mas
o mundo todo é assim, nós somos assim, os seres humanos são assim. Mas a palavra diz que enganoso é o coração. Eu não posso confiar no meu próprio coração, que é a luta interna do verdadeiro cristão. O coração dele quer uma coisa, a alma quer outra coisa, né? Então eu fico muito desconfiado com mensagens muito positivas. Porque, por exemplo, onde estão as mensagens do juízo de Deus? Ninguém prega o juízo de Deus, Por que só prega. sumiram? Por que que sumiram? não está aí? João Batista, quando ele começou a pregar, Israel estava 400 anos sem ouvir uma profecia. A lógica minha, se eu fosse um judeu, eu ia pensar assim: o Senhor vai levantar um profeta que vai falar um monte de coisa boa. Porque, olha, faz 400 anos que a gente não ouve ele falar. Aí me vem João Batista e fala: raça de víboras. Vocês são uma raça de víboras. Vocês não se converteram ao Senhor. Se vocês não se converter, a ira de Deus vai cair sobre... Olha que mensagem dura. Mas era necessário. Não que nós não devamos pregar mensagens de consolo, óbvio. Tem que ter. A profecia, ela consola, exorta e edifica, né? Mas parece que hoje só fala no consolo, né? Isso é uma coisa que não é positiva para a igreja. A palavra de Deus, ela traz sempre, após um consolo, uma advertência. E essa advertência não está sendo falada. Eu te pergunto uma coisa para os nossos colegas que estão assistindo. Vocês já viram alguém pregar sobre o livro de Judas? Nesses 30 anos de servo de Deus que vocês têm, ouviram? Alguém abriu, vamos pregar hoje. O livro de Judas não está no Novo Testamento, não? Com certeza está, mas ignora-se. Ignora-se. Por quê? Porque ele traz uma mensagem dura, né? Mas é necessária. Você veja uma coisa interessante. Quando o início... Leiam o livro de Judas, por favor, vocês precisam. Assim como eu leio e releio, cada vez aprendo mais naquele livro. Ele diz assim no começo. Eu estava aqui escrevendo algo do tipo, né? Sobre a comum salvação, mas eu fui impelido a escrever, a exortar vocês. Ou seja, Judas estava falando coisas maravilhosas sobre a salvação, e o Espírito deve ter falado para ele assim: para de escrever isso. Você vai escrever outra coisa mais importante do que isso. Para que vocês batalhem pela fé que uma vez foi dada aos santos. E dá uma série de exortações acerca de falsos profetas. Como eles são, como eles agem e o juízo que eles vão ter, né? E aquele livro, ele é espetacular. Judas, ele era meio irmão de Jesus, né? Certo. E no início do texto você vê, ele não usa isso como argumento. Ele não fala: olha, eu sou irmão do Salvador, vocês têm que me ouvir. Não. Ele falou: eu, servo de Jesus Cristo. É só o que eu sou. Eu sou um servo de Jesus, estava escrevendo aqui sobre a comum salvação, mas a minha mensagem mudou de uma hora para outra. Ou seja, o Espírito falou para ele: não escreve isso, muda a tua escrita. Alguma coisa, é o sentido que dá para entender da forma que ele está falando ali. Então, eu particularmente nunca vi ninguém pregar sobre o livro de Judas, e isso tem me incomodado, e se um dia eu tiver oportunidade, a gente vai falar um pouco sobre esse livro, que ele é maravilhoso. Everton, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu digo assim que a pessoa não quer ouvir a verdade, o povo evangélico, ele foi acostumado de uma tal maneira com essa mensagem de bondade, de coisas boas, de só coisas boas, que quando vai se pregar um juízo, eles rejeitam. Eu já tive uma vontade e um desejo, e eu queria uma igreja que falasse a verdade, que lá não houvesse campanhas. E isso aconteceu. O Senhor me deu um recurso e eu então preparei uma igreja onde eu iria falar a verdade. E eu não iria fazer nada que não fosse a verdade, solamente as Escrituras. Então, mas o que aconteceu? Não deu certo. Não funcionou. Ficou vazia. Não, as pessoas não caminharam para lá, não se interessaram por ela. Então, eu digo que o povo, ele é enganado porque ele também gosta disso, ele quer ser enganado, ele não consegue realmente encontrar a verdade.
Mas a culpa realmente é dos líderes, né? Porque eles levaram a essa situação. Porque cada mensagem emocional leva mais pessoas do que a verdade, o confronto, né? Como você está falando. Então, nós precisamos realmente ser confrontados, precisamos fazer isso, porque nós pensamos que estamos fazendo correto, mas estamos fazendo errado. Nós pensamos que estamos indo para o céu, mas estamos caminhando como ovelha que não tem pastor para o matadouro. Então, essa é a aflição dos nossos corações. Eu acredito que isso é algo que arde no teu coração. Sim. Da aflição de você dizer assim, pô, mas isso não é verdade, mas isso não é desse modo. Então é uma voz que clama contrário às situações. Mas se você chamar essas pessoas para poder ouvir essa verdade, eles não querem ouvir, porque pensam, porque estão envolvidos com esse espírito da mentira. Então, deixa eu te perguntar, há um espírito de mentira dentro da igreja, na boca do próprio líder, na boca do pregador? Sim, esse espírito é o espírito do anticristo. Ele já foi profetizado por Paulo, por Pedro. Ele disse que chegaria essa época em que as pessoas sentiriam um coceiro nos ouvidos quando ouvissem a verdade, né? Então, quando alguém prega assim, largue o adultério, largue a mentira, largue a idolatria, aquilo ali a pessoa vai no ouvido dele. Não, essa mensagem é muito dura. Não é essa mensagem que eu quero ouvir. Eu quero ouvir que Deus me dá, eu quero ouvir que Deus vai mudar a minha vida, vai mudar a minha sorte. Deus vai me dar o melhor dessa terra. É isso que as pessoas querem ouvir, infelizmente. Mas não é de hoje isso, né? Jesus passou por isso. A multidão que ele alimentava, depois estava gritando, solta Barrabás. Quando ele começou, ele falou assim, iniciou seu ministério, começou a fazer milagres, começou a introduzir a sua teologia, os ensinamentos da verdade. Mas uma hora ele falou, agora eu vou sair do leite espiritual e vou dar um alimento mais sólido aqui. Quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, não tem parte comigo e não tem parte com o Pai. Aí as pessoas, ele tinha acabado de alimentar aquele povo. Aqueles 5.000 homens e mulheres com pães, tinha acabado de fazer um milagre. Eles estavam felizes até o milagre estava tudo bem. Quando ele começou a explicar uma verdade necessária, eles falaram, não, esse discurso tá muito duro. Que isso? Como é que eu vou comer a carne dele e beber o sangue dele? Eles não entenderam. Se eles tivessem caminhado até o final, eles teriam entendido. Como os 500 discípulos que viram Jesus subir. Eles entenderam o que Jesus quer dizer. Mas o povo, não, a multidão não queria aquilo. Eles queriam cura, eles queriam peixe multiplicado, queriam pão multiplicado, queriam ver o coxo andando, o cego enxergando, o mundo. É isso que eles queriam, né? Eles não queriam a palavra viva. Jesus estava falando o seguinte, olha, vocês vão ter que renunciar a si mesmos. Se quiser me seguir, é isso. Alguns discípulos começaram a ir embora. E Jesus não mudou a sua mensagem. Essa é uma coisa que sempre me incomodou. Se eu estou pregando uma verdade, sou o líder da igreja, começa a sair gente porque eu estou pregando a verdade, eu vou mudar essa verdade para atrair as pessoas? Jesus falou, não. Olhou para os discípulos e falou, vocês querem ir também? Vocês são livres para ir. Mas a verdade eu não vou mudar. A mensagem é essa e ponto final. Eu tive uma experiência dessa com o que o senhor falou com 19 anos. Eu era obreiro de uma igreja pequena, pentecostal, e abrimos outra unidade. E o pastor falou, Everton, cuida lá da igreja. Eu falei, tá. Então eu ia evangelizar de tarde, eu e minha prima, visitava, fazia a oração na casa dos irmãos, e eu falei, bom, tá só eu aqui, eu vou pregar a verdade. E comecei a pregar a verdade, a doutrina bíblica, sermão do monte, falar sobre o amor, né? Que é uma doutrina de Deus. A lei de Cristo é o amor. As pessoas não querem ouvir isso. Ela também fechou. Eu falei, cara, eu tinha que mudar a palavra para encher o local. Eu falei, não vou mudar. Fechou. A oportunidade foi essa. Então, o que fazer? Qual é a mensagem
que nós precisamos passar, não para a multidão, mas para os cabeças, para o líder. E aí eu creio que esse é o teu desejo por estar trazendo o professor Joaquim para cá, para poder fazer esse seminário. Mas quem você está focando? Você está buscando esses pastores para poder participar do seminário? Com licença. Não, eu acho um pouco difícil até que eles participem, né? A minha ideia é fazer com que o povo entenda. A gente formar cabeças pensantes, né? Então vamos lá, ter um público de 50 participantes. A gente fazer com que esses 50 participantes entendam o evangelho puro e simples. Que tenham um subsídio, sejam treinados como verdadeiros soldados para combater os falsos ensinos e para defender a verdade. Porque é uma mão de obra escassa. Os defensores da verdade é uma mão de obra muito escassa. Porque é um trabalho que não vai dar popularidade para ninguém. É um trabalho que você vai ser mal visto. Vão dizer que você quer dividir a igreja. O líder da igreja, que me perdoem os líderes, mas não são infalíveis. Eles têm que ser questionados. Paulo falou o seguinte, Paulo, um homem que escreveu 16, 13, 14 livros do Novo Testamento, viu Jesus, foi ao terceiro céu, ele falou, olha, se eu mesmo, ou um anjo do céu, falar outra coisa diferente da cruz de Cristo, me rejeite. Seja anátema, amaldiçoado. Como é que um líder, então, me diz que eu não posso confrontar ele? No sentido de que, me explique o que você acabou de falar. Eu não entendi. Uma vez eu estava num aniversário, o pastor estava lá, e eu questionei ele sobre uma passagem de Coríntios, acerca dos dons espirituais, né? Eu falei, irmão, a gente tem que orar para o Senhor nos dar o espírito de discernimento. Por quê? Porque é o que está escrito lá em Coríntios. Esse dom é muito importante, porque entra um monte de gente aqui falando línguas que a gente não entende, né? Porque é para o Senhor. Um ou outro pode ser alguém que está falando algo que não é bom. Então, para isso que serve o espírito de discernimento, o dom de discernimento. O dom de interpretação de línguas. Aí ele me olhou, ele falou, não, pô, aqui não precisa disso não. Eu falei, mas... Não, irmão, mas calma aí, ó. Pastor, mas está escrito. Precisa. Ele falou, não, aqui não precisa disso não. Eu falei, então tá bom, muito obrigado. Eu saí da igreja. A igreja primitiva precisava. E como é que a gente não precisa? Como é que eu vou saber quem está falando uma coisa de Deus e quem não está falando uma coisa de Deus? Né? É bem simples, o texto é muito claro e diz tem que ter ponto final. Entendeu? E você não usar isso, hoje, você não usar isso, é verdadeiramente alguma coisa que chega a ser criminoso, né? Chega a ser criminoso realmente um líder não ter e ser envolvido com o like ou envolvido com o recurso da igreja. Esse é um dos motivos que hoje eu não pastoreio igreja aqui em Manaus, aqui na cidade. Eu não tenho mais igreja aqui na cidade. Eu tenho apenas um centro de recuperação lá no ramal do Pó Rosa, aonde eu prego a verdade. Lá eu prego, eu vou dizer que eu não sou babá de crente, e por não ser babá de crente, eu vou pregar a verdade para quem quer. Então, aquelas pessoas que querem restaurar a sua vida, eles vão e me escutam. E eu abro a palavra, não é um monólogo, mas eu abro para que eles possam perguntar, eles possam tirar a sua dúvida. Porque é isso que deve ser uma igreja, não tu chegar lá com um sermão pronto e aplicar lá, mas perguntar, tirar a dúvida. Sim. E normalmente 98% de todas as pessoas que estão lá na droga foram cristãos um dia, foram evangélicos e saíram da igreja ferido, e saíram da igreja para decepcionado, porque muitas vezes nós oferecemos um Jesus irreal.
mas ele é real na palavra, ele é real na Bíblia, ele existe e é real, é histórico. Ele veio em carne, ele habitou entre nós, isso não tem como mudar, é comprovado e provado com todas as situações. Mas o que que se entrega? Um Jesus falsificado, um Jesus do dinheiro, um Jesus apenas da bênção, um Jesus que realmente entrega tudo se não entregar, e aí prega esse evangelho que é deturpado e a pessoa quer. Olha, vem para Jesus que tua vida vai ser transformada financeiramente. Vem para Jesus que teu casamento vai ser restaurado. Vem para Jesus que você vai ser curado. Como é isso? E ele vai para a igreja. E chega lá, ele não faz por onde, não acontece e ele sai de lá decepcionado. E essa mensagem continua sendo pregada. E o líder continua lá na mesma maneira, do mesmo modo, sem fazer essa distinção, e estão completamente cegos, guias de cegos. Podemos dizer que hoje se cumpre essa palavra, guias de cegos, estão levando a multidão e todos e ambos cairão no precipício? Sim, com certeza. Infelizmente, como eu estava falando há pouco, o evangelho ele é puro. O evangelho puro ele é muito simples. É simples, puro e simples. É simples, o evangelho puro e simples, como C.S. Lewis disse, né? Tem um pecador, eu, condenado, que eu era condenado, né? Para você ver, o evangelho é muito simples de se explicar. Adão, ele só tinha uma lei, né? Para cumprir, não comer do fruto. Não comeu. Descumpriu, morreu. Israel tinha 613, não cumpriram, morreram. Jesus cumpriu todas as 613. A morte não teve poder sobre ele. E se eu colocar minha fé nele, a morte também não vai ter poder sobre mim. Aí eu tenho a vida eterna. Pronto. O evangelho é simples. Ele fala de um condenado e de um salvador. É só isso.